Olá, sou Lícia Costa Pinto, médica, e hoje darei seguimento à terceira parte do tema fibromialgia, tratamento. Vimos anteriormente com detalhes que há critérios específicos para diminuir a subjetividade para o diagnóstico da fibromialgia, alcançando até 99% de acurácia diagnóstica. A fibromialgia é uma síndrome dolorosa crônica com características próprias que cursa com dor e outros sintomas associados. Apresentamos algumas pesquisas em que se demonstram que até o momento não é uma doença inflamatória nem autoimune, mas de uma patologia que envolve fortemente o sistema nervoso central e periférico, cuja etiologia, fisiopatologia, as causas, a causa provavelmente seja multifatorial, neuromodulada, contribuindo para ainda não termos uma medicação única específica para o seu tratamento. Então, como se faz para viver com a fibromialgia? Qual é o tratamento? Quem pode ajudar? O tratamento para controlar a fibromialgia e melhorar a qualidade de vida incluem cuidados e vigílias todos os dias. Equipe multidisciplinar devido à complexidade da doença e a repercussões nas diversas áreas, entre elas financeira, psicológica, social, sexual, ocupacional. Plano terapêutico personalizado para aquele paciente. Para você. Envolvimento da família e da sociedade. Mas por que envolvimento da família? À medida que o ente da família adoece entre aspas, toda a família. E ao mesmo tempo é o apoio da família, a sua capacitação, a sua psicoeducação, informação, que auxiliam o doente a lidar com a doença e com a quebra das suas rotinas, que a própria doença impõe. E se a gente estende um pouco a família, vamos estar na sociedade. Atinja todos nós. Tratar a fibromialgia é mais do que gerenciar a dor. Além disso, o manual de instrução básica para o funcionamento do nosso corpo deve ser cumprido. Já diziam os antigos, e agora cada vez mais nós vamos comprovando o quanto que em vários aspectos eles estavam certos. Isso engloba exercício físico no seu limite, alimentação equilibrada, sono de qualidade, tratar as doenças de base, acumular emoções positivas, prestar atenção na postura, na ergonomia, responsabilidade do empregador e dos empregados. Responsabilidade de cada um de nós. Higiene do sono. Já até falamos para ter um sono de qualidade. Equilíbrio entre trabalho e descanso. Também um cuidado social. Não fumar e não fazer uso de drogas. E apesar da doença não ser progressiva, de não causar deformações, ela pode ser muito debilitante. E o sedentarismo predisposto pela própria doença agrava o quadro clínico na medida em que piora a dor e contribui para que outras doenças surjam. Falando em exercício físico, como será praticar exercícios com sintomas semelhantes à dengue ou com alguma virose? Faço essa comparação para denotar que os sintomas da fibromialgia não são eventuais, raros, passageiros. Eles costumam ser diários, por longos períodos, muitas vezes. A última coisa que o corpo do paciente desejaria seria exercitar-se com fibromialgia. Para tanto, é imprescindível que a dor e os sintomas estejam razoavelmente controlados. Analgésicos antes de praticar exercícios podem ser necessários. Para esses objetivos, existem medicações e analgésicos seguros, alguns deles usados há anos. Logo,
Manter-se ativo com a fibromialgia é algo que vai além da força de vontade, de uma boa dose de determinação, de uma psicoeducação eficiente, uma boa relação médico-paciente, itens fundamentais para se seguir em frente, com uma boa adesão ao tratamento, abarcando o exercício físico reconhecido até o momento como o tratamento eficaz, com fortes recomendações das pesquisas. Recomenda-se que as pessoas comecem devagar, tentando atingir cerca de 30 minutos diários, incluindo exercícios aeróbicos e alongamentos, e reconhecendo os seus limites. Quanto ao uso de anti-inflamatórios, eles não são recomendados para a fibromialgia, salvo se existirem outras doenças associadas, inflamatórias, que respondam a eles. Entre as doenças autoimunes e inflamatórias, verifica-se com uma grande frequência de associação com a fibromialgia as seguintes: fibromialgia e lúpus, cerca de 22%, fibromialgia e artrite reumatoide, 15% dos pacientes compartilham essas duas doenças. Espondiloartrites e fibromialgia, cerca de 12 a 15%. Dessa forma, mais uma vez é necessário compreender que existe a coexistência de fibromialgia e de outras patologias, sendo necessário que elas sejam diagnosticadas e tratadas separadamente, entre aspas, pois a fibromialgia associada a qualquer doença amplifica sintomas, afeta o humor e deteriora a qualidade de vida nas diversas áreas. Entre as medicações usadas atualmente com eficácia modesta, existem muitas medicações utilizadas. Nós vamos ficar com aquelas em que temos mais a presença delas em pesquisas. Do ponto de vista técnico, então, nós vamos relatar. Estão a amitriptilina. Lembro que existem as doses de comprimido de 10 miligramas, de 25 miligramas e de 75 miligramas. A fluoxetina, duloxetina, milnacipran, clorpromazina, ciclobenzaprina, pregabalina, gabapentina. Como podemos verificar, a maioria dessas medicações são antidepressivos, têm ação ansiolíticas, algumas sedativas, mudam algumas substâncias químicas, como a serotonina, neurotransmissor que diminui a dor, a norepinefrina, enquanto que a pregabalina e a gabapentina atuam sobre a transmissão da dor. E a ciclobenzaprina age como relaxante muscular, que impede que ocorra espasmos musculares, diminuindo em consequência a dor. Em relação às medicações referidas para o sistema nervoso central, em geral, vamos recordar algumas coisas. É imprescindível usar o método contraceptivo eficaz, já que o uso dessas medicações, em geral, é desaconselhada durante a gravidez e a amamentação, pois pertence à categoria C, ou seja, não há estudos bem controlados para gestantes e lactantes. Portanto, estejamos atentos a essa questão e, caso a caso, deve ser discutido, pesando riscos e benefícios de serem usados nesses períodos. Comunicar ao médico se tem glaucoma, problemas cardíacos, diabetes, hipertensão, alergias, se já teve convulsões ou qualquer outra doença. Iniciar e suspender essas medicações do sistema nervoso central gradualmente. Evitar o uso concomitante com bebidas alcoólicas durante o tratamento. Ter muito cuidado ao operar máquinas ou dirigir. Seu caso tem que ser avaliado junto com o seu médico. Eu posso dirigir? Eu posso operar as máquinas no trabalho?
Comunicar o uso de todas as medicações, sobretudo de outros medicamentos que atuam no sistema nervoso central. Chama-se a atenção para que o início do tratamento que seja gradativo, começando com doses pequenas, em horários da conveniência do paciente. Por exemplo, se uma engenheira tem que estar no canteiro de obras às 7 horas da manhã, o uso de medicamentos deve começar, provavelmente, às 18h30 do dia anterior, para que às 7 horas ela esteja apta para realizar as suas tarefas com a vigilância. Podemos começar com 5 miligramas, por exemplo, de amitriptilina, e não 10, não 25. É preciso usar estratégias, verificar qual a melhor medicação, qual a dose ideal, quando vamos aumentar essa dose, a fim de não comprometermos mais ainda a rotina dos pacientes com fibromialgia, cuja vida já está sendo mudada pela própria doença. Quanto aos opioides e aos corticoides, são desaconselhados a serem usados em pacientes com fibromialgia, tendo em vista que são considerados inativos para a doença nas revisões atuais. A indicação de medicamentos deve ser pautada no bom senso, no conhecimento das atividades laborais, ou seja, como ele trabalha, das suas atividades diárias, no detalhamento de todas as medicações prescritas, não só para a fibromialgia, para outras doenças, e das suas possíveis interações. A pergunta é válida: posso usar essa medicação com essa? Quais os efeitos colaterais? Quanto mais o médico conhece o paciente, ele é capaz de lhe dar dicas e recomendações mais efetivas, até mesmo contornar possíveis efeitos colaterais sem precisar abandonar a medicação. Por exemplo, obstipação, prisão de ventre, boca seca, náuseas, tontura, dores nas mamas e sonolência. Pode ser necessário mudar doses, mudar horário. É importante a elaboração junto ao paciente também de planos de emergência, para quando os sintomas estiverem piorando, desde contatos telefônicos, medicações, estratégias não medicamentosas como compressas quentes, roupas aquecidas, aquecimento local, estratégias pautadas naquilo que o paciente e o médico observaram que funcionam nesse paciente em especial. Vamos lembrar de que o paciente crônico conhece bastante o seu corpo, no sentido de o que melhora e o que piora. O diário de sintomas, o checklist de atividades e de medicamentos, até mesmo através de aplicativos que já existem para fibromialgia, para depressão, para outras doenças crônicas, eles podem evitar o boicote de estratégias necessárias para um bom controle da doença, para a manutenção de um controle mais efetivo das doenças, principalmente as doenças crônicas. Além disso, as informações diárias permitem uma melhor consciência de qual área da qualidade de vida está sendo negligenciada. Por exemplo, identifica-se com mais facilidade que o sono não foi priorizado, ou o exercício físico, ou a balança entre trabalho e descanso. Uma outra verificação que pode melhorar a dor crônica é anotar quanto tempo é necessário para descansar brevemente entre uma atividade e outra. Exemplificando, se o paciente digita por 1 hora, será que necessita de 10 ou de 20 minutos para retomar sem dor a digitação? Ou seja, além das condutas medicamentosas, quanto mais o paciente se conhece, o autoconhecimento tende a contribuir mais para o seu bem-estar e para a sua adesão ao tratamento. Entre as atitudes relevantes para ter um bom sono, citam-se os elementos da higiene do sono, que incluem atividade física, acordar e levantar no mesmo horário, observar se o ambiente está escuro, silencioso, não praticar exercícios físicos 4 horas antes de dormir, fazer uma refeição leve antes de deitar, evitar estímulos antes de dormir,
sobretudo os luminosos, como por exemplo o celular ou o computador com a tela muito brilhante, para tudo isso para que a produção da melatonina seja adequada ao descanso. Gostaria de chamar a atenção para um aspecto bastante comum, que é a desvalorização da dor crônica. Quando a dor é aguda, o indivíduo contorce-se, grita, chora, faz caretas, mexe-se. Situação em que as escalas unidimensionais para avaliar a intensidade da dor, como aquela avaliação da face analógica ou a escala numérica, diga aí como está a sua dor, de 0 a 5, elas são suficientes. Entretanto, quando a dor é crônica, é preciso avaliar também os impactos da dor nas diversas dimensões, como, por exemplo, o inventário multidimensional da dor da Universidade de Yale. Westhaven, que acrescenta até a avaliação qual é a pessoa significativa na vida daquele paciente, como é que ela lidar com a dor, como é que ela reage quando essa pessoa próxima está com dor. Não é fácil, mas como é que é? Para alguns casos, pode-se usar também questionário de impacto da fibromialgia. Diante da dor crônica, a pessoa tende a ficar mais quieta, ficar irritada e pode até aparentar uma dor pequena, porém a dor é real e muitas vezes intensa. Precisa de cuidados e de respeito. Digo isso porque as possíveis conotações negativas, antigas, como dizer que se trata de dor fantasma, invisível, depressão mascarada, frescura, moleza, adoecem mais ainda o indivíduo. Não eram e não são cabíveis à luz do conhecimento atual. Além do que, vale a lembrança de que todo sintoma é um pedido de socorro. A nós médicos, estudantes, fisioterapeutas, educadores físicos, psicólogos, desejo que tenhamos muita luz de conhecimento, maior esforço para investigação, que escutemos o que o paciente diz, como ele diz, e que não deixemos de encorajar os pacientes com fibromialgia a continuar o tratamento, inclusive com retornos programados, a fim de acompanhá-los e evitar o desânimo tão comum em doenças crônicas, pois é possível manter a doença controlada. É preciso que, quando exercemos essas profissões ou estamos aprendendo a exercê-las, o objetivo principal é de cuidar e de curar quando possível. Os psicólogos podem ajudar os pacientes com fibromialgia nas estratégias de enfrentamento de uma doença, de uma doença de longo prazo, auxiliando-os no acúmulo de emoções positivas, na construção, no alcance de metas exequíveis, ou seja, factíveis, possíveis de serem executadas pelaquele paciente, naquele momento. Mais adiante, outra meta, caminhando junto, no desenvolvimento de habilidades para acessar emoções, aprender ou reaprender a linguagem das emoções, no aumento da consciência, na nomeação de pensamentos, sentimentos, comportamentos, no treinamento de posturas, atitudes, pensamentos, sentimentos, emoções alternativas diante dos sintomas, na aceitação da doença, o que não equivale não buscar estratégias, ajudar na flexibilidade da imprevisibilidade das crises, na tolerância ao mal-estar, quando aquela dor mais intensa, não pensar que o mundo acabou, que não se tem esperança. Ajudar no relaxamento, no encorajamento, na capacidade de negociação, seja no trabalho, em casa, na ressignificação da vida e na vivência de uma vida que valha a pena ser vivida. A paciente, eu desejo que você se veja como ser de fato muito especial, com um sentido de vida suficientemente bom, não necessariamente perfeito, repleto de forças e virtudes únicas que precisam ser lembradas para se transformar em degraus para enfrentamentos, recomeços, resiliências, empoderamentos e autodesenvolvimentos. Aceite as limitações, mas fixe prioridades,
Faça exercícios físicos diários, mantenha-os um pouquinho todo dia. Participe de grupos de pessoas com situação idêntica e tente se manter ativa. Executar trabalhos. Nada de ocupar o papel de vítima. Faça a sua história valer a pena. Vocês são estrelas. Compreendo quão difícil é não se deixar deteriorar pelo adoecer, pela busca de um causador da doença, pela busca do nome da doença. Muitas vezes buscas necessárias para acalentar as perguntas e para se ter um direcionamento para o tratamento. Mas tente não se fixar na rotulação de um diagnóstico e viva a vida tão normal, entre aspas, quanto lhe é possível. Do seu jeito, com os seus limites. E o que é mesmo normal? Estamos aumentando tantos espectros. Sei que viver com algumas limitações é um grande desafio quando a sociedade impõe algumas regras, modelagens, ritmos, culturas, como a de que podemos controlar tudo, exceder limites, desrespeitar as necessidades básicas do corpo, em prol de um objetivo, de um desafio, de uma produção, de uma farra, lesionando a mente e o corpo. Quanto a essa forma de viver, tenho a impressão de que as pessoas que continuarão no mercado por mais tempo, sem tantos adoecimentos e com um grau maior de felicidade, produtividade, criatividade, serão aquelas pessoas que estão aprendendo a caminhar um pouco no movimento e no ritmo contrários ao da sociedade geral. Aquelas que estão praticando o caminho do meio, do equilíbrio das diversas áreas da sua vida, compartilhando vidas, tarefas, sem tantas duplas e triplas jornadas de trabalho. Aos familiares e amigos, desejo lembrá-los que a dor é real e que precisa ser tratada, pois a dor crônica gera sofrimento, limitações, depressão e impactos econômicos, biopsicossociais. Encorajo-os para que continuem sendo tratados. E vocês? Se capacitem, informem-se, cooperem. Vamos modificar, todos juntos, o ambiente de trabalho e de família. Juntos, todos nós. Parabenizo a todas as pessoas que estão ao lado e que permaneceram ao lado, ajudando-os a prosseguir, a não desistir. Termino dizendo que seu médico é a pessoa mais indicada para responder às suas perguntas, dirimir as suas dúvidas, pois se a medicina já é uma ciência das probabilidades e não uma ciência exata, a pessoa com fibromialgia, pela sua complexidade da doença, precisa mesmo ser individualizada. É preciso ir à consulta presencial quantas vezes forem necessárias para o melhor ajuste de estratégias. Respostas ou recomendações por outro canal como este não são tão efetivas, porque não incluem a individualidade de cada paciente, o total conhecimento dos seus problemas associados e a avaliação da sua rotina de vida. Termino com duas reflexões, as quais não sei se realmente foram feitas por essas pessoas, mas vamos ficar por hora com a reflexão das frases. Eilas, a única felicidade que a humanidade pode almejar é apenas o alívio da dor. John Dryden, que viveu 1631 a 1700, há muito tempo. Outra reflexão. A minha pior experiência foi observar que a dor não faz crescer as pessoas, mas pelo contrário, torna-as mais pequenas. Christian Morgenstern, que também viveu há muitos anos. E eu perguntava no final do artigo em 2006 e pergunto agora em 2019. Será que depois de tantos anos não podemos atenuar a dor? Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Muito obrigada.